Oi pessoal, bem-vindos. Então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da disciplina de projeto de software. Para isso nós vamos continuar trabalhando no projeto de desenho, tá? E o objetivo da aula de hoje é incluir o tratamento de arquivos serializáveis, tá? Então nós iniciamos isso incluindo os elementos de menu, tá? Então nós vamos colocar aqui os menus para tratar a operação de salvar com o seu mnemônio, o tratamento da ação do menu, tá? E o item de menu também para leitura do arquivo. Então são dois códigos aqui similares, um para salvar, outro para ler o arquivo. A questão de salvar, o que nós precisamos? Uma caixa de diálogo para que o usuário possa escolher qual é o arquivo. A gente chama essa caixa aqui com o método showSaveDialog. E a partir desse showSaveDialog, desculpem, a caixa de diálogo é mostrada, o usuário vai selecionar o arquivo e como resultado eu tenho um indicador aqui de operação aprovada ou não. Então se o usuário cancelar, não vai ser esse identificador e ele não entra no if. Se o usuário der um OK, eu vejo qual foi o arquivo selecionado e para esse arquivo aqui eu vou chamar um método para salvar o arquivo. Um código similar para a gente fazer a leitura, tá? Então aqui no tratamento de evento para leitura, a mesma coisa, nós chamamos a caixa de diálogo com agora showOpenDialog e confirmando, nós vamos chamar aqui o painel ler, tá? Ou seja, os métodos de salvar e ler vão estar no nosso painel de desenho. Por que que eles estão lá? No momento, porque é onde eu tenho a lista de figuras. Então, eu estou aproveitando aqui para gerar o código. Então, eu estou aqui no painel de desenho, onde eu tenho a lista de formas, tá? A lista de figuras. Então, a partir dessa lista, eu vou agora implementar um método para salvar e outro método para ler a lista de um arquivo serializado. Tá? Só vou trocar aqui o nome. Tá? Então, para salvar o arquivo, eu preciso então de um Object Output Stream. Tá? Esse Object Output Stream nós vamos instanciar ele a partir do nosso arquivo. Tá? Então eu tenho aqui o meu arquivo. A partir do arquivo eu vou abrir um arquivo aqui de saída. A partir do arquivo eu vou criar um fluxo de saída de objetos, que é o que eu vou usar para gravar os meus objetos. Como são operações de arquivos, podem gerar exceções, tá? Se eu não tiver acesso ao arquivo, se der alguma falha na abertura do arquivo, coisas assim, tá? Então, tá aí, agora eu tenho o fluxo de saída de objetos. A partir do fluxo de saída de objetos, o que eu vou fazer? Um laço percorrendo toda a lista de formas, tá? Então, para cada forma que eu tenho nessa lista, cada forma F, o que eu vou fazer? Chamar o método WriteObject do meu fluxo de saída, do Object Output Stream. Tá? Com isso eu vou gravar os objetos. Feita a gravação dos objetos, me falta apenas fechar o arquivo. Tá? Não vou fazer o tratamento de exceções nesse momento. É óbvio que se ocorrer alguma exceção eu simplesmente vou mostrar o erro,
tá? Não estou fazendo o tratamento neste momento. E agora, para fazer a leitura do arquivo, então nós vamos fazer a leitura do arquivo. Eu preciso então de um Object Input Stream, tá? Bom, agora então a gente precisa instanciar esse objeto, tá? Instanciando ele aqui, eu vou precisar da mesma maneira colocar ele dentro de um bloco try, porque é uma operação com arquivo, tá? Então, uma vez instanciado o objeto, é da mesma maneira, eu tenho aqui o arquivo, tá? E a partir do arquivo eu crio um objeto de fluxo de entrada de objetos. E agora eu vou precisar também fazer o quê? Um laço, tá? Para percorrer a lista, já que eu vou percorrer não, eu preciso de um laço para ler o arquivo e inserir os objetos lidos do arquivo na lista. Como eu vou ler um arquivo e vou inserir na lista, para não misturar com o que eu já tenho, eu vou garantir que a minha lista esteja vazia. Então eu vou chamar o clear, tá? Para esvaziar toda a lista. Aí eu vou pegar aqui, vou criar um objeto do tipo forma geométrica, tá? Auxiliar, para instanciar os objetos que estão vindo do arquivo. E aí sim, eu tenho um while, tá? Enquanto for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ler objetos do tipo forma geométrica aqui a partir do meu objeto de input stream. O read object ele lança um tipo diferente de exceção, que é o que? Caso eu não encontre o tipo do objeto, a classe, no meu programa, ou seja, eu posso tentar ler um arquivo e não ter a classe disponível, se fosse, por exemplo, de uma biblioteca. Então ele vai me lançar a exceção aqui, class not found exception. Deixa eu só alterar isso aqui para ficar separado, que eu vou precisar fazer uma alteração num desses catches aqui, que é o que? Se por um acaso eu continuar lendo depois do final do arquivo, vai gerar uma exceção. E essa exceção eu vou fazer o uso dela para interromper esse laço. Então, eu vou ter aqui mais uma exceção, tá? Que é a exceção de fim de arquivo, tá? Nessa exceção de fim de arquivo, o que eu vou fazer? Eu só vou fechar o arquivo, porque eu tenho certeza que ela vai acontecer, porque eu estou usando isso para interromper o meu laço while infinito ali. E como esse close também gera uma exceção, eu preciso colocar isso dentro de um bloco try. Então eu vou ter, dentro do catch, eu vou ter um outro bloco try catch aqui, tá? Para tratar uma possível exceção que ocorra aqui no momento de fechar o arquivo. Com isso, então, a gente tem os métodos de escrita e leitura de arquivos seriais. Ok? Bom, uma última coisa que precisa ser feita aqui, que é o quê? Depois de lido o conteúdo do arquivo, eu preciso garantir que ele seja mostrado na tela. Para isso, no final do meu código de leitura, eu preciso
solicitar que a janela seja repintada. Tá? Então, com isso, o conteúdo vai ser mostrado. Agora, como eu estou gravando no arquivo formas geométricas, eu preciso garantir que essas formas geométricas podem ser gravadas no arquivo. Para isso, eu preciso fazer uma alteração na interface de forma geométrica, que vai garantir com que eu tenha a possibilidade de usar o processo de serialização. Para isso, eu só vou marcar a interface de forma geométrica como serializável, e isso garante para mim que eu consigo gravar e ler esses objetos no arquivo de forma serializável. Tá? E uma última situação é que eu tenho aqui em cada uma das minhas formas, cada uma delas eu tenho um manipulador. Esse objeto de manipulação aqui, pelo processo de serialização, ele iria para o disco também, como parte dos meus objetos. Tá? Então, no caso do ponto, eu teria um manipulador gravado no disco. Porém, esse manipulador ele é um objeto que só faz sentido eu ter ele na memória. E se ele for para o disco, não preciso gravar, porque quando eu precisar, eu crio um desse de novo na memória. Tá? Desculpa, onde é que eu estava mesmo? Assim, falando aqui do manipulador. Então, o manipulador ele não precisa ser gravado no disco. Para isso, para que esse objeto seja desconsiderado no processo de serialização, a gente marca ele como sendo transiente. Tá? Então, essa marcação aqui, essa palavra reservada indica que esse objeto ele é um objeto que vai existir apenas em memória, ele não precisa ser persistido, não precisa ir para o disco, e o processo de serialização então vai ignorar esse cara. Tá? Então, com isso, a gente elimina essa necessidade e, como nós dissemos que as formas geométricas agora são serializáveis, eu preciso incluir essa definição aqui, Serial Version ID, esse inteiro longo, que é um número de verificação utilizado no processo de serialização para saber a identificação dessa classe. Então, além do nome, tem esse número de identificação gravado para o processo de serialização identificar corretamente as classes no disco. Então, a gente precisa essas duas alterações em todos os nossos objetos do tipo forma geométrica. Então, eu tenho que marcar todos eles como transientes, tá? E declarar o Serial Version ID de cada um deles. Ok? Então, aqui foi feito para o ponto, para a linha e para o triângulo, todas as formas geométricas da mesma maneira. Então, com isso a gente tem a implementação da serialização completa, tá? E aí eu consigo executar o meu programa aqui, desenhar alguns pontos, algumas linhas e alguns triângulos. E aqui estão os comandos que a gente fez. Salvar. Então eu vou salvar aqui num arquivo de desenho. A extensão não tem nenhuma regra. Se eu fechar o programa, abrir ele novamente, eu posso ler
o arquivo e eu tenho o mesmo desenho. Se eu fizer uma alteração e eu ler o arquivo novamente, o que eu inserir deve ser eliminado, tá? Porque eu limpei a lista e carreguei o arquivo novamente do disco, ok? Então esse é o nosso processo de serialização. Então, o conteúdo da minha lista de formas está sendo gravado no disco e lido novamente para a memória, compondo novamente a minha lista de formas geométricas. Perfeito, pessoal? Então por hoje era isso. Continuem estudando, tá ok? Bons estudos e boa implementação para vocês.